boa tarde. Meu nome é Marcos Vinícius. Doutor Marcos Vinícius. Sou médico do programa Mais Médicos. Estou aqui com o pensador maior do programa Mais Médicos. É uma honra. E fazer uma pergunta, né, para o Padilha. Só antes de fazer a pergunta, conta pro pessoal aí, que o pessoal não sabe, onde você está atuando aí. Perfeito. Eu estou atuando, então, graças a esse programa. O programa Mais Médicos, ele colocou mais de 20 mil médicos, né, nos municípios com os piores IDH do Brasil. E eu estou no município que já teve, atualmente, na lista dos 3 piores IDH do Brasil, o terceiro pior IDH do Brasil, que é lá no Vale do Javari, no Amazonas. Eu atuo aqui também na subúrbio de Serrana, cidade de Serrana, perto de Ribeirão Preto, dando aula aqui em Ribeirão Preto e em Bauru também, rodando bastante, né? Que legal, viu, Marcos Vinícius? Para a população. O Vale do Javari fica ali na fronteira, né, no estado do Amazonas, fronteira com Colômbia e Peru. É uma região extremamente remota, e, Marcos Vinícius, a gente nunca conseguiu. Eu trabalho com população indígena desde o final dos anos 90, quando terminei minha especialização na USP lá de São Paulo e fui coordenar um núcleo da USP de doenças infecciosas parasitárias no meio da região amazônica. A gente nunca conseguiu ter médico permanente em todos os distritos sanitários especiais indígenas, e o Vale do Javari é o que mais difícil conseguir ter médico. Só passou a ter médico em todos os distritos com o programa Mais Médicos, e a gente conseguiu trazer médicos, inclusive de Cuba, para poder atender a nossa população. São médicos que realmente dão sangue, né, pelo atendimento da população que mais necessita, né? A pergunta é nesse sentido, então, né? A gente está vendo desde o golpe, né, desde a retirada da presidenta Dilma, que todas as promessas de melhora foram pelo ralo, né? Só tem piorado a saúde pública, né? E o povo tem dependido cada vez mais da saúde pública, e a saúde pública tem piorado cada vez mais. No âmbito nacional, e Ribeirão Preto não é diferente. A gente está aqui de frente à UBS Central, que é a UBS mais antiga, mais importante, as principais vias de acesso aqui de Ribeirão, escoam aqui na UBS Central. Essa UBS, ela foi muito atacada, né? Desde que o novo prefeito entrou, ela foi atacada desde os primeiros instantes. Então, primeiro, para fechar essa UBS ser feita uma AME, que tinha sido proposta na campanha lá próximo ao Hospital Estadual, no terreno do Hospital Estadual, já de cara foi feita essa mudança, sem nenhum diálogo com a população, para fechar essa UBS, que é muito amada e muito querida pela população. Diante disso, toda a população se mobilizou e conseguiu com que não fosse fechada essa UBS, né? Uma conquista popular, com muita luta, pessoas trabalhando, né, depois do seu expediente de serviço para via pacientes, passando lista de abaixo assinado para manter essa UBS aqui, e conquistamos. Foi mantida a UBS, mas ela está sendo sucateada, né? Está com serviços cada vez menos serviços, né? E ela é um pronto-socorro também 24 horas. Ela é a UBS triplex, né? Ela é a UBS que ela é uma UBS, ela é um pronto-socorro e ela atende especialidades também. Era, né? Porque agora isso está sendo reduzido muito. Então, diante disso, né, também colocar aqui que temos também várias UPAs na cidade que estão prontas, praticamente prontas, e só tem promessa. O governo aqui municipal só promete, não entrega essas UPAs, e a população cada vez precisando mais da saúde devido à crise instalada pelo governo golpista, né? O prefeito aqui, a prefeitura aqui, ela coloca como justificativa a questão da LDO, do teto de gastos municipais, né? Só que ele faz parcerias privadas que também entram no teto de gastos municipais, a gente sabe disso, apesar dele tentar ludibriar a população com esse tipo de fala, né? Sabe que isso entra sim no teto municipal. Então, eu queria saber, diante da experiência lá com o município de São Paulo, quais são as estratégias, né? Sua experiência e estratégia como deputado também, para contornar essa situação, e se essas justificativas, elas são coerentes ou a gente, né, acha que não, né? Com certeza não são, né, Marcos Vinícius? Até porque a cidade de Ribeirão, eu me lembro, chegou a ter suas contas equilibradas, a ponto, por exemplo, na época do PAC, eu era ministro da Coordenação Política, nós fizemos uma grande obra aqui na cidade de Ribeirão,
foi uma obra que resolveu o problema da enchente aqui na região central, investimento de cordão do parque, ela só era possível porque a cidade de Ribeirão naquele momento estava com a conta equilibrada. Ou seja, teve algum desequilíbrio dessas contas, não é por conta da estrutura financeira e fiscal da cidade de Ribeirão, porque ela sempre teve condições, inclusive, de pegar empréstimo, tomar empréstimo de financiamento para o PAC, por exemplo, né? O que eu acho é que tem uma decisão política dos tucanos, Marcos Luiz, de não... Existe hoje uma caixa, que eu falo que não é caixa preta, porque preta para mim é coisa boa, é uma caixa azul e amarela tucana, que é a relação que eles têm com as OS em geral, com essas entidades privadas. Por exemplo, na cidade de São Paulo, além de fazer um controle, né, em relação ao que existia dessas parcerias, né, que você não consegue substituir tudo de uma hora para outra, a gente apostou muito na reestruturação do plano de carreira dos trabalhadores. Fizemos uma maior reestruturação do plano de carreira dos trabalhadores e trabalhadoras da área da saúde, dos trabalhadores municipais. Criamos a carreira pública de médico, inclusive de médico de família e comunidade. Tinha de médico de comunidade, médico da área de urgência e clínico com 40 horas ou 20 horas. E fizemos os primeiros concursos dessa nova carreira, ou seja, dava um salário inicial de 13, 14 mil reais para o médico, terminava a aposentadoria com 20 mil reais, dando condições de promoção da carreira, aquilo que é uma reivindicação da categoria médica há bastante tempo. O que eu acho que existe por parte dos tucanos é uma total ausência de qualquer proposta que valorize o setor público. Hoje eles estão querendo entregar de vez isso para parcerias privadas e a gente está descobrindo que várias dessas parcerias privadas têm interesses muito claros. Está tendo na Assembleia Legislativa um debate sobre isso, que está mostrando, por exemplo, que a Prefeitura faz uma parceria com a OS contrata uma outra empresa, do médico que era da antiga OS, depois vai ver a sede da empresa dentro do consultório do médico, ou seja, uma relação absolutamente promíscua, no cuidar da saúde e na gestão da saúde. Perdeu? Não, pegou tudo. Show, mais uma? Se quiser fazer mais uma, pode fazer. Seja bem-vindo a Ribeirão Preto. Bom, Gabi. A mulher que estourou o pichulé. Tem isso, gostou disso? Podia ter contado? Não sei se você podia ter contado ou não. Podia, já é público. Olha, eu tenho 23 anos e eu, assim como milhares de jovens, nascidos ali no final dos anos 80, na década de 90, a gente viveu na época da prosperidade no Brasil, né? Eu gosto de falar que a gente é filho de um novo Brasil. O Brasil de pleno emprego, com vagas nas universidades, o ProUni, o FIES. E agora a gente está enfrentando a nossa primeira crise. Eu vi esses dias de uma companheira nossa, uma frase que eu achei legal, né? A primeira crise a gente nunca esquece. É verdade. E aí, com as reformas da Previdência, a reforma trabalhista, esse pacote de maldades que eles tentam empurrar na gente, os nossos sonhos acabam sendo adiados, né? A gente não vai ter perspectiva no futuro. As poucas vagas de emprego que tem são precarizadas e nesse cenário a gente se encontra muito desolado, né? E eu queria saber de ti, assim, enquanto deputado federal, que espero que seja eleito, qual que é a sua perspectiva, suas expectativas em relação a isso? Essa aflição que a gente tem, né? Gabi, até reforçar isso que você está falando, eu dou aula na universidade, uma das universidades que eu dou aula, nós tivemos mais de 10 mil alunos que abandonaram o curso no começo desse ano, que seriam futuros farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, médicos, que abandonaram porque não dão conta mais, né? Não tem mais ProUni, porque o ProUni foi cortado, o FIES foi cortado, estão pedindo um monte de documento agora para o FIES, aumentou a burocracia, não tem mais o fiador, estão cortando as bolsas de pós-graduação, né? Cortaram a expansão de várias universidades públicas no país, ou seja, é uma juventude da primeira crise mesmo, muito grave, e a reversão disso passa por dois caminhos, né? Primeiro por algo que o presidente Lula sempre fala, que eu acho que foi a chave do projeto de desenvolvimento do nosso governo, que é exatamente apostar na grande maioria do povo brasileiro. O governo Temer, eles apostam na exclusão da maioria da população, porque eles acham que cuidar dessa população é gasto. Então, para economizar dinheiro, para ficar pagando dívida para banco, eles optam por excluir a maior parte da população.
Então exclui na saúde, na educação, no salário mínimo, na renda. O nosso projeto é o contrário, é incluir a maior parte da população, porque a gente acredita que se você inclui a maior parte da população, os potenciais desse país afloram, né? E a economia gira mais ainda, porque quanto mais o povo tiver condições de comprar, de estudar, mais ele vai comprar caderno, mais vai comprar equipamento, mais vai comprar celular, carro, e com isso gira a economia, gerando mais emprego, distribuindo a riqueza no nosso país. Então, a primeira coisa é apostar nesse modelo econômico. Gabi, tem duas propostas do programa de governo do presidente Lula, que o nosso ex-prefeito Haddad coordena o programa de governo, tem falado muito delas. Primeiro é a gente isentar quem ganha até 5 salários mínimos, isentar do imposto de renda. Por quê? Para sobrar mais dinheiro para a grande maioria do nosso povo, para que essas pessoas possam ajudar a economia a girar. Da onde vai vir esse dinheiro? Passando a cobrar imposto de quem não paga imposto no país. Não sei se você viu o tal do Amoedo, que está dizendo que é o candidato a presidente aí do Filho. O novo que nasceu velho. O novo que nasceu velho. E tem 430 milhões de reais nos bens dele. Como que ele acumula esse dinheiro? É porque no Brasil, uma parte da elite ela não paga nenhum imposto de renda porque ela não recebe salário, ela recebe bônus e dividendos. Sobre os bônus e dividendos, repartição de lucro, não incide nenhum imposto de renda. Então, por exemplo, o Joesley, aquele cara da Friboi, tem um dado assim, ele recebeu por salário cerca de 1.400.000 reais por ano de salário. Então, sobre isso, incidiu 27% do imposto de renda. Só que nesse mesmo ano ele recebeu 114 milhões de reais, né? Mais de 10, quase 10 vezes, não, mais de 10 vezes ele recebeu como bônus e dividendos, ou seja, sobre esse valor não incidiu nenhum imposto. É por isso que eles acumulam 450 milhões. Nós precisamos passar a cobrar imposto de quem recebe por lucro e dividendo, das grandes heranças, e com isso reduzir os impostos do trabalhador para a juventude, e com isso você poder ajudar a circular a economia. E segundo, voltar a investir em educação, né? Eu, quando era ministro da Saúde, o Haddad era ministro da Educação, a gente fez uma coisa no FIES, que é aquele financiamento do estudante poder estar na faculdade, e se ele fizesse medicina, enfermagem, ou fosse ser professor, licenciatura, o tempo que ele fosse trabalhar na rede pública, ele descontava da dívida do FIES. Só que eu agora, como deputado, eu quero fazer isso para todas as profissões, psicólogo, nutricionista. Ou seja, se o estudante for trabalhar na rede pública, for trabalhar no SUS, na rede estadual de educação, é um arquiteto que vai trabalhar para projetos de moradia popular, ele vai, o tempo que ele trabalhar, ele não vai precisar pagar o FIES, ele vai precisar pagar sua dívida como estímulo para que os estudantes entrem na faculdade e se destinem à rede pública depois de formados. Muito obrigada, a gente quer sorrir de novo. Vamos lá, viu, Gabi? Valdir, tudo bem? Valdir, eu sou militante da POS já há muito tempo, há 15 anos, né? Junto com a Bebel, junto com a professora Bebel, né, nossa candidata a deputada estadual. Eu queria perguntar para você que já foi candidato ao governo do estado, você sabe como é a situação do professor do estado hoje de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho da situação das escolas, fechamento de sala. Em Ribeirão Preto nós tivemos 14 salas fechadas, previsão para o ano que vem mais salas fechadas, não tem investimento nenhum, né? Questão nossa dos professores, né? Ele deu 7%, mas é um absurdo, né? Nós estamos 10,15 aí, né? E nós estamos, Bebel fez de tudo, nós estamos fazendo de tudo para conseguir esses 10,15. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a educação paulista do estado de São Paulo. Toffoli, eu queria dar um grande abraço a todo mundo da POSP, aos professores e professoras, trabalhadores de educação que estão na nossa rede estadual, que é uma rede estadual enorme. Um grande abraço na Bebel. Você lembrou aqui, né? Eu fui candidato a governador em 2014, então, durante toda a preparação da campanha, debate de programa de governo, eu fazia reunião semanal, a POSP estava sempre presente, rodei muitas escolas do estado. Era obrigado também a assistir as entrevistas do Alckmin, né? Então eu sempre conto, você sabe disso, que toda vez que o Alckmin falava o nome a POSP, ele tinha um tique nervoso, parece que ficava meio descontrolado, o quanto que a POSP fica ali no calcanhar do Alckmin, discutindo a valorização dos trabalhadores da educação. E é muito grave, né? No estado de São Paulo, o estado mais rico do nosso país, a gente vê situações, eu estava em Jabuticabá hoje, o pessoal conversando de situações assim do professor que está com 55 alunos dentro da sala de aula, né?
que o cara tem que até juntar 2 folhas de caderneta assim para fazer a chamada, porque o caderno da chamada vai até 55, porque nem a pessoa que fez o papel da chamada imaginava que era possível um professor ter mais de 55. Então o cara tem que juntar 2 para fazer a chamada, o diário de classe, né? As dificuldades, ainda mais hoje que a juventude. Eu sou professor, eu dou aula na universidade, em São Paulo na Uninove, em Campinas dou aula tanto na Faculdade Mandinho quanto lá na Unicamp. Eu sei o que é um professor dar aula para mais de 50 alunos, o jovem hoje que está com o celular, conexão o tempo todo, né? O sofrimento, mas não à toa, né? Eu tenho falado muito disso com a Bebel, saúde e educação tem que caminhar juntos, porque saúde e educação são as 2 principais políticas que podem emancipar uma pessoa, uma família, uma comunidade, um bairro, uma cidade, mas também porque os trabalhadores da saúde e os trabalhadores da educação sofrem muito com a sua própria saúde, né? O que a gente tem visto hoje muitos professores afastados. Muitos professores afastados, com síndrome, com problema de saúde mental, síndrome do pânico, lesões por esforços repetitivos, né? Então, muito grave essa situação. E o que é mais triste, a gente saber que há mais de 30 anos os tucanos estão no estado de São Paulo e não enfrentaram a situação. Você vai comparar, por exemplo, Flávio Dino, lá no PCdoB, no Maranhão, dos estados mais pobres do nosso país, economicamente menos desenvolvidos, em 4 anos já conseguiu transformar o piso do magistério no Maranhão como o maior piso do país, né? Paga muito mais vezes do que o estado de São Paulo paga por na sua rede. Então, é muito preocupante. Estou feliz de ver você aí com a Bebel, porque nós juntos, né, vamos enfrentar a situação em cada lugar. E acho que uma das coisas que mais me motiva a ser deputado federal é porque eu sei que a gente precisa estar lá na Câmara dos Deputados para revogar de vez essa mudança na Constituição que eles fizeram, que impede os recursos para a educação, retomar as nossas metas do Plano Nacional de Educação, que foram construídas, que estão totalmente inviabilizadas com essa medida da mudança da Constituição, e retomar os recursos do pré-sal para a educação e para a saúde. Eu era ministro da coordenação política do Lula, quando a gente aprovou todas as regras de exploração do pré-sal. Uma das coisas mais avançadas que tinha nessas regras é exatamente a ideia de que a riqueza do petróleo ia se transformar em lucro social, ou seja, lucro para a educação, lucro para a saúde, investimento para essas 2 áreas. Só na área da saúde seriam 140 bilhões de reais a mais para a saúde, que a gente pudesse fazer mais médicos, como eu fiz, mais especialidades, mais serviços, e para a educação cumprir as metas do Plano Nacional de Educação, que, entre outras coisas, estabelecia, por exemplo, dobrar o salário dos professores num certo período, fazendo educação permanente, qualificação dos professores. E uma outra luta que nós vamos ter que comprar é não permitir essa coisa do ensino à distância tomar conta da sala de aula, porque a regra do tema é de mais de 40% da carga horária poder ser feita através de vídeo. E a questão não é a reforma do ensino médio, é a privatização do ensino médio. Inclusive essa coisa do ensino à distância, Toffoli, na verdade é abrir a porteira para a privatização, porque imagina, se 40% da carga horária for, né, através de vídeo, significa que os caras vão poder fazer um vídeo na Índia. Eu não estou brincando. Os caras vão fazer um vídeo na Índia de um professor dando aula de matemática, bota a legenda embaixo e distribui para o mundo inteiro, para bilhões de pessoas, vira escala mundial. Então é a lógica exatamente das grandes empresas internacionais de educação, delas poderem entrar na educação do jovem brasileiro sem precisar contratar professor, sem formar professor aqui, sem se preocupar. É vídeo produzido na Índia, nos Estados Unidos, aula de inglês, aula de matemática, ciência, vai lá, faz o vídeo, bota a legenda e enfia, né, na cabeça dos nossos alunos. Né? Emprego do professor. É isso, mandando embora os professores e desvalorizando essa profissão. Então acho que são 2 lutas muito importantes para a gente comprar lá, enfrentar a Câmara dos Deputados. Adílio, eu fico muito feliz, tá? E pode contar conosco aqui, Douradinha, Padilha e Bebel. Tudo bem, Bebel. E Lula livre. E Lula livre.